Depois de termos examinado os fatos históricos autênticos de acordo com os autores e pesquisadores respeitados, é hora de investigarmos os mitos por trás da Ordem dos Cavaleiros Templários. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Da suposta maldição de Jacques de Molay até a farsa recente de O Código da Vinci, vamos entender como a maçonaria e outros grupos esotéricos inventaram uma série de lendas e mentiras a respeito dos templários. Você quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários, chegou ao fim da vida como um criminoso. Antes de ser morto em uma fogueira, porém, proferiu um discurso feroz contra seus algozes. Deus sabe quem errou e pecou. Logo chegará o infortúnio àqueles que nos condenaram erroneamente. Deus vingará nossa morte. É claro que palavras tão duras não deixariam de suscitar certo terror. A Ordem dos Templários foi dissolvida não porque era agnóstica, herética ou algo parecido. Também não se tratou de uma reação aos grotescos métodos do rito de iniciação. O próprio Pergaminho de Chinon, como revelou a conhecida historiadora Barbara Frale, mostra que o Papa Clemente V ia absolver a cavalaria de São Bernardo de Claraval. Mas Jacques de Molay era inocente, como nós já vimos na semana passada. Foram as pressões de Filipe IV, planejadas de forma maquiavélica por seu conselheiro Nogaret, que levaram à injusta condenação dos pobres cavaleiros de Cristo e de seu último grande líder. De um senhor chamado Geoffrey de Paris, uma testemunha ocular do assassinato de Jacques de Molay, o relato sobre o terrível discurso. Para espanto geral, em pouco menos de um ano, os principais personagens envolvidos no processo de condenação do último grão-mestre dos Templários estavam mortos. A série de estranhas coincidências era óbvio, despertou a fértil imaginação de alguns italianos. E assim, graças sobretudo a um cartunista chamado Ferretto di Vicenza, nasceu o primeiro mito sobre os templários, a maldição de Jacques de Molay. A lenda criada por Vicenza dizia que o líder dos pobres cavaleiros de Cristo havia dado um prazo de 1 ano para a morte dos seus inimigos. Guilherme de Nogaret já estava morto na época. Ora, não se pode atribuir uma maldição a quem já havia falecido, não é mesmo? E Clemente V, Papa, por sua vez, se encontrava moribundo e a sua morte já era esperada. E o inusitado na história seria o falecimento de Filipe IV, aos 46 anos de idade, devido à queda de um cavalo após um derrame. Todos os cronistas do período haviam se posicionado a favor de Jacques de Molay. Estavam convencidos de que ele era inocente das acusações e vítima de um conluio. Muito diferente é o caso da maçonaria. 450 anos após o trágico fim dos Templários, quando não existia qualquer dúvida a respeito da determinação do Papa Clemente V para que os extinguissem, surge a teoria de que a Ordem de São Bernardo de Claraval era, pasmem, uma sociedade secreta. Foi o início do que podemos chamar de templarismo. A maçonaria sempre gostou de pseudo-histórias, não é mesmo? A razão para isso é a necessidade de convencer as pessoas a se inscreverem em suas lojas. Os maçons surgiram como um típico clube inglês, desses que fazem a cabeça de 11 a cada 10 rapazes britânicos. Para atrair um número maior de adeptos, os membros começaram a propagar a ideia de que, na verdade, a maçonaria teria se originado de um grupo de pedreiros medievais. Olha só. O conto fez sucesso lá na Inglaterra. Mas, frente a uma sociedade aristocrática como a francesa, seria preciso muito mais do que uma historinha de pedreiros para engambelar os contemporâneos de Rousseau, Voltaire e Diderot.
Em 1737, Andrew Michael Ramsay, um maçom escocês, popularmente conhecido como Chevalier Ramsay, teve a grande sacada de relacionar a origem da maçonaria às cruzadas. E mais especificamente a alguns cavaleiros desejosos de descobrir a arte para a construção do Templo de Salomão. Aí diz assim: nossos ancestrais, os cruzados, se reuniram vindo de todas as partes da cristandade na Terra Santa, desejando assim reunir em uma única fraternidade os indivíduos de todas as nações. Foi a história inventada. Palhaçada, né? Fala a verdade, fala sério, né? É verdade, mas era o impulso que a organização precisava para deixar de ser um simples clube inglês supostamente fundado por pedreiros medievais e se tornar uma instituição poderosa, ligada às figuras mais importantes da Idade Média e da Antiguidade: os reis, os príncipes, os nobres, os duques, os barões e principalmente os cavaleiros. A França ficou admirada. Ramsay contava que as palavras de guerra que os cruzados diziam uns para os outros para se resguardar das surpresas dos sarracenos que frequentemente surgiam entre eles para os matar, eram na verdade os segredos transmitidos pelo pacto de honra com os cavaleiros de São João de Jerusalém. Detalhe: os cavaleiros de São João de Jerusalém não eram os templários, mas os hospitalários. Ramsay nunca disse algo sobre a Ordem de São Bernardo de Claraval. Os templários apareceram depois, muito depois, né? A essa fantasia absurda, o Chevalier escocês acrescentou o culto às deusas Ceres, Ísis, Minerva, Diana, etc. Isso dava um simbolismo maior à maçonaria, né? E não é por acaso que os 3 primeiros graus dos maçons têm nomes de pedreiros e os 30 restantes, os graus filosóficos, recebem nomes de cavaleiros cruzados. Aqui deve ser feita a pergunta: como pessoas influenciadas pelo iluminismo, dito o criador do século da razão, o pai do esclarecimento, o remédio para o obscurantismo medieval e supersticioso, foram literalmente seduzidas pelo canto de sereia da maçonaria? Existe uma explicação. O iluminismo mudou a mentalidade social. Na Idade Média havia uma clara distinção entre o que era competência da ciência natural e o que era competência da filosofia e da teologia. A ciência, nós sabemos, é apenas um recorte da realidade. Não oferece respostas a tudo. O que fazemos nesse mundo? Por que nós vivemos? Para onde nós vamos? São perguntas formuladas para a filosofia e a teologia. E essas duas disciplinas são o que nos serve as premissas válidas para o nosso conhecimento sobre o mundo. Era assim, ao menos na Idade Média. Com o iluminismo, a deusa razão ocupou o lugar da filosofia e da teologia. O chão em que a sociedade pisava lhes foi arrancado, restando-lhes somente o misticismo esotérico, já que a ciência moderna, com suas sucessivas refutações e negações de autores, não é capaz de explicar as verdadeiras dúvidas da humanidade. Não é de pouco valor que a maioria dos pensadores e cientistas iluministas é formada por esotéricos. Newton era um alquimista. Homens da ciência, céticos empedernidos, capazes de acreditar nos contos mais estapafúrdios da literatura. E o que dizer de uma sociedade considerada tão crítica e intelectualmente desenvolvida, que confia em um romancista metido a historiador como Kate Leidler, por exemplo? Esse senhor, ele é autor de um livro no qual não se sabe com que autoridade, documentos ou evidências afirma ter descoberto a origem do famoso Baphomet, uma divindade teoricamente adorada pelos templários. Olha só que imaginação, hein? Segundo Leidler, Baphomet seria, acreditem,
a cabeça embalsamada de Cristo, encontrada pelos Cavaleiros Templários durante os primeiros anos em que a ordem isso, né? viveu no Templo de Salomão. Não, é uma piada, né? Kent Leidler escreveu mesmo isso, é verdade. E há quem o considere um absurdo não dar crédito a pseudo-historiografias como a desse autor aí e outros semelhantes. Ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo, enquanto o relativismo, isso é, se deixar levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos atuais. Os marxistas pensam assim. Os psicanalistas pensam assim. Os maçons pensam assim. A fé sem a razão é cega. A razão sem a fé é louca. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você gostou de conhecer um pouco mais sobre a história dos Cavaleiros Templários, essa questão das lendas, dos mitos? Esse vídeo vai continuar na semana que vem, hein? Então coloque aqui nos comentários o que você achou, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like pra nós, tá certo? Que Deus te abençoe e salve Maria!